Olá, estamos aqui na CBN Curitiba com o nosso podcast Metro Quadrado. Nosso podcast fala sobre o mercado imobiliário, a parte de condomínios. Hoje temos um super convidado aqui que vai falar sobre a parte de elevadores. E é o diretor-geral da Atlas Schindler, tanto para o Paraná quanto para Santa Catarina, então trabalha bastante, que é o Marcelo de Crista. Como é que está, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Muito obrigado pela oportunidade. Muito feliz mesmo de estar aqui com você. Nós temos uma parceria de longa data, Marcelo, porque eu sou cliente da Atlas desde que eu era estagiário do meu pai há 40 anos atrás. Onde meu pai comprava os elevadores, né? Era o item mais caro da obra e é o item mais esperado também, porque naquela época não tinha elevador de obra, então quando botava o elevador na obra, era a primeira vez que você subir no prédio com o elevador, né? E também depois muitos prédios que a gente construiu e hoje faz gestão de alguns prédios. Só nesse prédio nós estamos aqui, o D5, tem mais de 25 elevadores. Então a gente é cliente de vocês há muito tempo e com muitos elevadores. E queria que você contasse um pouquinho primeiro da tua carreira, né, Marcelo? Porque você é engenheiro mecânico. O que fez você decidir pela engenharia mecânica e entrar na vida dos elevadores? Eu comecei muito feliz, Ricardo, porque agora em 2025 eu estou completando 34 anos de companhia. Então eu entrei na empresa como técnico de campo, fiz o Cefet aqui pertinho, né, do Sim, D5 grande na escola. época, grande escola como eletrotécnico. Então acabei fazendo ali eletrotécnica e depois a engenharia mecânica, né? E acabei Você fez o entrando. curso técnico antes e Eu depois fiz o foi para a curso engenharia, fez as duas técnico, coisas. exatamente. Eu fiz o curso técnico primeiro, entrei como técnico de campo e trabalhando dentro da companhia eu fui fazendo engenharia Ah, mecânica. você já entrou empregado na própria Atlas quando era técnico ainda? Exatamente. Ah, Eu que legal. comecei como técnico de campo, Tá. né? E a Atlas Schindler é uma empresa que tem em seus valores ali o desenvolvimento de pessoas muito forte. Então é uma empresa que abre muitas portas, muitas possibilidades de desenvolvimento, de crescimento, né? A nossa operação é muito descentralizada. Então você tem oportunidades de trabalhar em vários segmentos, seja administrativo, comercial, operação, enfim. Também a possibilidade de trabalhar em vários estados, né? Como eu falei, a operação é muito descentralizada. Então, muito É, feliz. esse começo, né, Marcelo, de carreira, para os jovens que estão nos ouvindo, é uma grande dica. Fazer uma escola técnica. Hoje, até o Ratinho, que é o nosso governador, disse que já tem 30% de estudantes na escola técnica, que o objetivo ano que vem é chegar em 41%. E na Europa, a gente vê que tem muitas pessoas que nem fazem universidade. Elas fazem o curso técnico, já são empregadas logo jovens e ainda estudando como você fez, e passam a Uhum. carreira inteira como técnicos e vivem muito bem, né? E você seguiu isso muito cedo, há muito tempo atrás, né? Sem dúvida. E hoje, como você falou, Ricardo, nós temos uma carência muito grande de mão de obra técnica, tanto para a área de manutenção quanto para a área de instalação de elevadores. E hoje nós fazemos investimentos, né, para formação de mão de obra, porque realmente nós sentimos essa carência no mercado com escolas que tragam essa formação. Né? E daí você Então, entrou na Atlas. Desculpe, interrompeu, pode falar. não, pode seguir, desculpe. Não, você estava dizendo que. É que eu só ia fazer um comentário que hoje nós também aí criamos o nosso programa de desenvolvimento de mão de obra, onde nós temos a escola Vocês fizeram uma Schindler. escola para vocês Nós mesmo, a pessoa temos já entrar e pegar o jeito da empresa. exatamente, que é um processo de formação de mão de obra. E como que a pessoa pode buscar esse lugar? É uma bolsa, né? Tem essa informação disponível nos nossos sites, né? E nós fazemos esse processo, ele dura 4 meses de formação, né? E vamos formar uma turma agora, é a segunda turma, a terceira turma agora em Curitiba, agora em dezembro. Então, quem está escutando, que quer ser técnico, buscar uma opção de profissão, que conhece algum jovem que queira buscar uma carreira, já tem a primeira dica aqui do nosso Tem a podcast. primeira dica, E exatamente. daí você foi estudar engenharia mecânica na sequência, e então já dentro da empresa, e foi crescendo dentro da empresa. Exatamente. Aí eu vi que, como engenheiro, né, seria uma continuidade, né, a minha posição ali que eu entrei na época como especialista, né, mais como técnico. E depois veio a questão de você seguir mais para o cargo de gestão, né, Ricardo? E aí eu acabei mudando para a gestão, enfim, assumindo outras posições dentro da companhia. O que é comum, né, Marcelo? Você começar na área técnica, mas na medida que vai subindo para um cargo mais de C-level, né? Que é o cargo de você buscar gerir pessoas, gerir
processos. Exatamente. E agora falar um pouquinho da Atlas Schindler, né? Porque a Schindler parece que tem mais de 150 anos de história, né? E a Atlas aqui no Brasil, mais de 100 anos. Conte um pouquinho da Schindler, onde é que ela está, quantos países são e depois como é que foi essa migração aqui no Brasil. A Elevadores Atlas Schindler é uma empresa, né, pertencente ao Grupo Schindler. Né? O Grupo Schindler tem 150 anos aí de atuação no segmento de transporte vertical. Né? Atua em mais de 100 países. Hoje nós contamos aí com cerca de 70 mil colaboradores espalhados pelo mundo todo. E aqui no Brasil, a história começou em 1918, né? Quando Carlos Drummond Villares fundou a primeira empresa de elevadores na América Latina, em São Paulo. Né? Posteriormente, a empresa passou a se chamar Elevadores Atlas e em 1999 a Elevadores Atlas foi incorporada pelo grupo, passou a fazer parte do grupo Schindler. E marcas super famosas e valiosas, né? Tanto a Villares quanto a Atlas. Muita gente conhece a Schindler, que é a Schindler Internacional aqui no Brasil como Atlas, e tão forte que é o nome, pelo menos aqui no Sul, né? Sem dúvida, pela liderança de mercado desde o início, né? E a fusão ali e o processo em 1999 de incorporação com o Grupo Schindler veio consolidar ali a liderança de mercado da Atlas Schindler. A gente fez há pouco tempo, até para celebrar um evento que nós fizemos junto com vocês sobre o cliente, vamos falar um pouco mais para frente sobre isso, uma coluna metro quadrado, que é nas terças-feiras às 16 horas aqui na rádio ao vivo, que a gente falou do elevador. E lá a gente celebrou que o elevador é uma das 10 maiores invenções do ser humano. Conte um pouquinho se você tem essa visão também, qual é a grande vantagem que ele trouxe para a sociedade em geral. Sem dúvida, né? O elevador trouxe a possibilidade de verticalização das cidades. Né? Então, é fundamental. E a partir, né, do avanço tecnológico, hoje a gente tem elevadores aí com velocidades maiores, mais dispositivos, itens de segurança, maior conforto, menos nível de ruído, enfim. Também vem permitindo que a gente consiga fazer prédios mais altos ainda, permitindo uma verticalização ainda maior, né? Eu acompanhei um pouco dessa evolução, que antes era corrente alternada, que dava um pouco mais de degrau, um pouco mais de soco, aí virou corrente contínua. Não sei se estou certo, se é isso mesmo. Eles conseguiram melhorar o conforto do cliente, né? E a gente vê que está sempre evoluindo. Isso nunca para, né? E nós tivemos também, fomos convidados para a celebração dos 100 anos da Atlas Schindler, que foi há 7 anos atrás, num evento muito bacana aqui no Barigui, que estavam trazendo as novidades do futuro. Dentre elas, algumas que eu queria ouvir de você, que são as grandes novidades que estavam chegando, se alguma delas já está implementada ou não. Lá nesse evento, né, além do aniversário de 100 anos da companhia, nós fizemos o lançamento oficial do Schindler Ahead. Né? Então, 7 anos para cá hoje, né, nós temos milhares de unidades já conectadas. E o que é o Schindler Ahead? Né? Ele é um sistema que permite que o elevador fique conectado, né, à internet. Então, nós temos uma central em São Paulo, né, que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, monitorando todos esses equipamentos que possuem essa tecnologia. Né? E em paralelo, esse sistema permite, né, que a gente faça aí, inclusive, intervenções remotas no equipamento, dispensando a necessidade do técnico precisar se deslocar até o empreendimento. Então, isso melhora muito, né, pro usuário, né, a condição do elevador, a performance do equipamento, enfim. E hoje os nossos indicadores nos mostram aí que cerca de 30% de todo o volume de chamados para esses equipamentos que possuem o Schindler Ahead, nós conseguimos fazer o retorno dele à operação automaticamente, né, sem a necessidade de um envio de um técnico. É um percentual bastante expressivo. Sim, crescendo. Nós aqui no D5, onde está a CBN, né, por isso estou falando tanto do D5, que sou o síndico aqui, a gente foi um dos primeiros clientes do Ahead. E a brincadeira, né, no dia daquele aniversário de 100 anos, uma das coisas que o presidente falou, ele disse, olha, às vezes vai aparecer lá um técnico da Atlas e você vai perguntar, o que faz aqui, está tudo certo? Não, está com um problema que você não sabe, nós já sabemos lá pela parte remota. E funciona mesmo assim?
Funciona mesmo assim. O sistema ele abre automaticamente os chamados, né, quando não é possível fazer a intervenção remota, né? E ainda nós continuamos com situações engraçadas como essa, Ricardo, que às vezes realmente o técnico chega, o cliente não percebeu ainda que o elevador, né, teve alguma pane, enfim, que está parado, e o nosso técnico está lá já para colocar o equipamento em funcionamento. E essa operação remota funciona mesmo, porque já aconteceu até essa semana, de eu receber uma reclamação de uma moradora dizendo, olha, tá com um problema no elevador aqui desse jeito. Aí eu falo com o zelador, ele vai lá ver, está resolvido já e ninguém nem apareceu E ninguém no prédio, nem né? apareceu, exatamente. Legal. E a gente tem algumas situações, né? Por exemplo, nós estávamos falando aqui temporal, às vezes você tem oscilações de energia, enfim, né? A cidade vira um caos. E essa tecnologia nos ajuda demais em situações como essa, né? Onde você consegue intervir remotamente e colocar o elevador novamente em operação. E esse sistema permite também, né? Você como síndico tem o Schindler, o Action Board. Então você também pode acompanhar ali através de um aplicativo, né? O seu elevador está disponível, os indicadores de performance, enfim. E pode também fazer uma rotina de testes, né? Você mesmo simular uma rotina de testes dos dispositivos do elevador. E esse negócio de ser remoto, né? Muitas vezes na parte eletrônica, você que é engenheiro eletrônico, engenheiro mecânico, mas com especialista em eletrônica, é resetar, né? Tem que resetar para o sistema realimentar o software e você já funciona de novo só porque você desligou e ligou. Mas você tem que vir um técnico de longe, nesse caso do Arred, você consegue fazer isso remotamente. Queria entrar numa questão aqui, Marcelo, que é a segurança do elevador. Eu sou muito tranquilo em relação a isso, porque eu conheci o sistema, já vi os sistemas de freio lá, os sistemas que tem quando, eventualmente, numa raridade de estourar um cabo de aço, tem um freio automático de cunhas lá que ele não despenca, ele freia antes, né, pela própria gravidade. Explique um pouquinho sobre a segurança. É um dos meios de transporte mais seguros do mundo mesmo? E que segurança que é essa? Quais são os layers de segurança que você tem aplicados hoje no sistema de elevadores? O elevador é realmente, né, o dispositivo, o equipamento aí mais seguro, né, de transporte, né? Evidentemente, né, que com o avanço da tecnologia, os equipamentos também, né, vão se aperfeiçoando, trazendo novos componentes, né, novos dispositivos de segurança. Então, o que você falou, realmente, hoje os elevadores eles possuem vários dispositivos. Em relação à queda livre, que é o que, né, todo mundo tem medo, enfim, todo elevador tem. Ele tem o limitador de velocidade, que é um dispositivo que trava, né, sempre que o elevador passar da velocidade, e ele é acoplado ao freio de segurança da cabine, travando a cabine nos trilhos, né? Então é um dispositivo que ele vem calibrado de fábrica, evidentemente que precisa ter uma rotina de manutenção, né, para garantir que esses dispositivos estejam atuando dentro da condição que foi especificada lá na fabricação dos equipamentos, né? Além disso, a gente possui hoje N outros dispositivos de segurança, então sensores de velocidade na máquina, sensores de monitoramento do freio da máquina de tração, enfim, vários outros sensores, sensores de porta, sensores de nivelamento, né? Você comentou no passado, onde a gente tinha, né? Era a tecnologia da época. Sim. O elevador parava com degrau, a pessoa tinha, né, sempre estar muito atenta ao sair para não tropeçar, enfim. Então, hoje a tecnologia trouxe muitos benefícios nesse sentido, né? Melhorou muito, o degrau, melhorou o barulho, melhorou o conforto, né? Tá tudo melhor. Inclusive, a gente vê o seguinte, nos prédios mais antigos, a gente tem notado isso, está tendo muito retrofit, não sei se é retrofit o nome que se chama, mas reforma do elevador, uma atualização dos elevadores. E você pega um prédio que está com 20, 25, 30 anos, que a máquina funciona muito bem, mas o aspecto está meio antigo, na hora que você põe essa máquina, dá essa roupa, dá esse banho de loja ali no elevador, fica maravilhoso, né? Vocês têm feito muito isso? Temos feito, sim. Internamente, Ricardo, a gente separa um pouquinho a companhia em três business, né? O primeiro business a gente fala de novas instalações, e aí é a comercialização, a produção de equipamentos novos. Depois eu tenho um segundo business, onde a gente entra na área de manutenção, que aí são as manutenções preventivas, as manutenções corretivas. E o terceiro business é exatamente o que você trouxe aqui, que é a modernização. Então, o que é a modernização, né? É a área responsável aí
pelo projeto, pela atualização tecnológica dos equipamentos que vão ficando mais obsoletos. Hoje nós temos no mercado aí equipamentos com mais de 50 anos em funcionamento ainda, Sim. graças ao, né, ao trabalho de manutenção preventiva, enfim. Mas são equipamentos que não atendem mais às expectativas, né, principalmente do usuário. E aí nós trabalhamos em duas frentes, né? Nós temos a possibilidade de fazer a modernização parcial, onde você troca, né, partes do equipamento, as partes que já estão obsoletas, né, normalmente, máquina de tração, como você trouxe, armário de comando, sistema de botões, né, botões e sinalização, então isso é muito comum, mas nós também temos a modernização total, onde daí você não aproveita nada do equipamento e faz uma troca de 100% de todos os componentes. E até isso tem evoluído, porque no prédio que eu moro, tem quase 30 anos, nos últimos 5 anos tem um conselheiro que sempre quis modernizar a cabine. E nós buscamos a consultoria com vocês, vocês foram lá ver, ó, Ricardo, não tem jeito, ou troca tudo ou não troca nada. A gente pegou um consultor independente e disse, cara, não vale a pena trocar tudo, porque a vida útil tem mais 20 anos, então daí ele fica um pouco triste, né? A cabine ficou, né, é bonita, mas está com cara de antiga e vai ter que amortizar. Mas agora, no último ano, vocês vieram com a novidade que dava para... Já atualizaram o sistema de vocês, já dava para trocar a botoeira, o forro e o piso, que é o que a gente queria. Um piso, o valor que é 1/4 do valor do elevador. Uhum. Tem a vida útil ainda longa, então a gente conseguiu e estamos fazendo agora essa modificação. Deve começar semana que vem, estamos empolgados. Mas queria comentar com a parte da segurança ainda. Agora, outra segurança, a segurança patrimonial ali. E hoje em dia a gente sabe que vocês têm sistema de códigos, tem leitor facial. Que sistemas de segurança você tem para a segurança das famílias, né? Não ter um invasor ali ou uma pessoa qualquer não entrar no elevador e parar no teu andar. Uhum. É um item extremamente importante, né? A gente tem, por exemplo, eu vou trazer aqui o Schindler Port, né? O Schindler Port ele é um sistema de gerenciamento de tráfego e ele é utilizado aí em condomínios né, condomínios comerciais ou condomínios residenciais com um grande fluxo de passageiros, né? E esse sistema ele é um pouquinho diferente dos sistemas tradicionais porque você não tem a botoeira de chamada dentro da cabina, né? O usuário ele faz a chamada no pavimento. Então o sistema em avanço sabe para qual andar o usuário quer ir e consegue fazer o processamento, enfim, o gerenciamento para que essa viagem seja mais fluida, mais rápido possível. E aí esse sistema integrado com os sistemas de segurança do condomínio, aí ele acaba auxiliando muito. Por quê? Porque eu consigo integrar ou com o sistema de reconhecimento facial, né? Podemos fazer a integração com o sistema de entrada via catraca. É um sistema que permite o bloqueio a andares não permitidos para aquele usuário. Então, você pode definir quais andares ele pode acessar durante o horário comercial, enfim. Você pode inibir fora do horário comercial. Então, é um sistema que traz, sem dúvida nenhuma, muitos recursos aí de gerenciamento e atrelados à questão da segurança. Evidentemente que nós temos outros sistemas também, mais voltados, né, para condomínios residenciais, por exemplo, sistemas com senha, reconhecimento facial. Isso cada vez mais agora a tecnologia permitindo que a gente entre, né, com esses dispositivos também para condomínios residenciais. Também tive essa evolução, começaram em prédios muito bacanas como São Paulo, Corporate Towers lá em São Paulo, que você apertava, só ia no andar que você apertava, né? Sim. E você tinha já pré-autorização, mas isso deve estar baixando o custo dessa tecnologia e ficando mais popular. E agora vamos para a parte estrutural. A gente sabe que vocês estão no Paraná com uma fábrica, acho que em Londrina, tem em São Paulo também uma grande sede de vocês. Como que aqui fui visitar a sede de vocês, quero visitar em Londrina e quero visitar em São Paulo. Visitar o meu amigo Flávio lá, que é o CEO, com quem eu fiz uma entrevista no Infomoney já há alguns anos, né? Quem quiser assistir está no nosso YouTube, Ricardo Rosa Reis, procura lá Atlas Schindler, é Flávio Silva, Flávio Silva, uma pessoa super simpática, estava há muitos anos como CEO, levando essa empresa cada vez mais para frente, né? Mas tem essa entrevista, mas conte um pouco dessa estrutura da Atlas Schindler aqui no Brasil. Bom, nossa estrutura no Brasil, né? Hoje nós contamos com cerca de 5.000 colaboradores, né? Sendo que desses praticamente 3.000 colaboradores são técnicos especializados, técnicos de campo. Possuímos a nossa matriz em São Paulo, né? Na Avenida do Estado, né? E mais 150 postos de atendimento espalhados aí por todo o país.
Além disso, contamos com 2 fábricas, né? Uma fábrica em São Paulo, junto com a nossa matriz, que nós chamamos de Service Center. Então, é uma fábrica cujo foco é a produção de componentes originais aí para a manutenção, né, dos elevadores já existentes. E a nossa segunda unidade, que é a nossa segunda fábrica, que é a fábrica de Londrina, e aí essa sim é destinada exclusivamente para a produção de equipamentos novos, né? A fábrica de Londrina, até o ano passado, ela atendia não só o mercado interno, mas também a América Latina, e a partir desse ano o foco está sendo realmente só o mercado interno. Além disso, né, o Grupo Schindler ele tem no mundo 6 centros de pesquisa e desenvolvimento. E 2 desses centros de pesquisa e desenvolvimento estão aqui com a gente no Brasil. Então, nós temos a nossa famosa torre de testes em Interlagos, né, onde nós fazemos aí o teste dos produtos que nós estamos desenvolvendo. E inauguramos agora, em 2025, aí, cerca de 2 meses atrás, o nosso novo centro de pesquisa e desenvolvimento, junto com a nossa fábrica. Hoje é o centro mais moderno e mais sustentável do grupo Schindler. Né? Do mundo? Do mundo. Olha, que legal. E lembrando que os nossos produtos, os nossos processos, eles são globais. Então, esses 6 centros de pesquisa e desenvolvimento desenvolvem os produtos para o mercado mundial, né? Então, a gente tem muita coisa sendo desenvolvida aqui no Brasil, atendendo também todo o mercado global. Isso é bacana, Marcelo, porque eu tive a oportunidade de viajar, morar um pouco fora, estudar, trabalhar, e aí eu consegui ver em perspectiva o valor do brasileiro como trabalhador e como executivo, né? Como você está comentando agora, um dos maiores centros de pesquisa do mundo está aqui no Brasil. Então, o brasileiro, como você, como quem está nos ouvindo aqui, é um grande trabalhador, é lutador, ele tem uma cabeça aberta para novidades, está sempre buscando aprender, melhorar, e isso tudo com uma energia positiva, junto com a família, buscando semana fazendo um churrasco. A gente trabalha bem e se diverte bem também. Então, o brasileiro ele tem que ser homenageado, porque realmente é um povo que merece ser exaltado. E com relação à parte do cliente, tivemos um evento há pouco tempo, né? Você estava presente lá, você estava organizando junto com a Ângela, que é a nossa gerente aqui de Curitiba, né? Que também é outra pessoa de grande desempenho, assim como toda a equipe estava presente lá. Conta um pouquinho desse evento, o que foi feito. Eu perdi os brigadeiros, tive que sair cedo lá. Conta um pouquinho como é que foi internamente. Não, primeiro, muito obrigado lá, Ricardo, pela tua presença, né? Nós fizemos um evento, né? Nós temos uma rotina, né, de reuniões, enfim, e costumamos reunir todo o nosso time de tempos em tempos, porque, de novo, a nossa operação ela é bastante descentralizada. Então, nesse evento, nós reunimos todo o nosso time de gestores e o nosso time comercial aqui em Curitiba, né, dos dois estados, para falar um pouquinho da percepção do cliente. E aí você nos ajudou demais, exatamente trazendo, né, como você enxerga a nossa companhia, as oportunidades, né, que você enxerga dentro dos nossos trabalhos, dos nossos serviços. De novo, a gente tem vários valores, né, dentro da companhia: segurança, ética, desenvolvimento de pessoas. Clientes, né, é um dos principais também. A companhia não vive sem clientes. E a gente sabe o desafio que é de você ir melhorando, né, a prestação cada vez dos nossos serviços para que o cliente na ponta esteja 100% satisfeito com os nossos serviços. E isso é uma jornada, né? Eu fui cliente como construtor incorporador, eu sou cliente como síndico. E o síndico fica um pouco amarrado, porque na hora que dá um problema no elevador, você não tem o que fazer. Ou a empresa vem para resolver, ou não se resolve o problema. E, por sorte, nós temos empresas como a Atlas e outras no Brasil, que são altissimamente capacitadas, né, que atendem muito bem. Nunca tive um problema muito grave com o elevador, que ficasse muito difícil, a não ser há pouco tempo atrás, num prédio que é da Atlas. Nós construímos, meu pai construiu um prédio alto de 30 e poucos andares, e que parou. Deu uma chuva igual deu agora há pouco, com muito raio no domingo, e queimou as 2 placas dos 2 elevadores e parou todo o prédio por alguns dias, sem nenhum elevador. Mas não foi culpa de vocês, porque, infelizmente, a síndica anterior, uma síndica que tinha pouca experiência, trocou lá a empresa Atlas por uma empresa mais simples, que trocou as placas originais, que quando queimaram não tinha como trocar. Então ficou todo o prédio parado. Foi a única vez que eu vi acontecer isso.
dias, né, para de 30 e poucos andares, mais de 200 apartamentos, mais de 1.000 pessoas, por causa disso. Isso tem acontecido, acontece? Como que é quando acontece algo muito grave no prédio? Como é que vocês lidam com isso? Situações como essa que você trouxe, né? Principalmente quando a gente tem ocorrências atreladas a um agente externo, no caso aí muitas vezes, ou é um problema de energia elétrica, ou é um problema muitas vezes de água que atinge os equipamentos, é bastante comum uma situação onde você tem a queima de vários componentes. Né? Uhum. O grande diferencial é, né, que a gente consegue agir rapidamente por tudo que a gente tem quando nós falamos dos equipamentos de nossa marca. Né? Então, você tem aqui, como eu falei, temos a fábrica em Londrina, você tem o Service Center, nós temos estoques em todas as nossas filiais, são 150 postos de atendimento. Então, nós conseguimos nos movimentar rapidamente para fazer o movimento necessário, enfim, se for a questão de material. Temos a nossa engenharia de campo, né? A sede é em São Paulo, mas nós temos engenheiros espalhados também em todos os estados que podem ajudar e vão intervir em situações mais críticas como essa. Né? Então, a gente entende o quanto é complicado um condomínio, né, sem nenhum dos elevadores funcionando. E como cliente nunca me aconteceu. Né? Aconteceu nesse caso que não eram vocês, depois que nós construímos há 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, mas que não foi problema de vocês. E são equipamentos que estamos... lá e ajudaram a resolver, inclusive. E são equipamentos que estamos modernizando agora, né? Começando o processo atual contratou vocês de volta lá para resolver. Exatamente. E eu queria contar um pouco agora do síndico, né? Porque o síndico, como eu disse, é meio amarrado. Como é que você vê o síndico? A visão da empresa para com os condomínios? Olha, o síndico é um parceiro, né, Ricardo? Tem uma tarefa extremamente difícil, né, de comandar, de gerenciar os condomínios. São várias as demandas, né, as demandas de pessoas, a demanda de elevadores, enfim, são N frentes, né, que surgem no gerenciamento do condomínio. E o que a gente quer é exatamente que o elevador não seja uma demanda que venha a ser a mais aí para o síndico, enfim. Mas sem dúvida nenhuma, né, cada vez mais os síndicos se profissionalizando, muitos síndicos hoje atuando em todos os grandes centros, né, caminha para, né, Ricardo, para que a gente não tenha mais o síndico como nós tínhamos no passado, né, que era o morador, enfim, que tinha outras atividades que ele acaba não conseguindo conciliar nos dias atuais hoje, todas as necessidades que você tem dentro de um condomínio. Por exemplo, aqui como a gente tem no D5, né? Então, eu imagino que a demanda de assuntos que chegam até você, enfim, para tomar a decisão, seja bastante expressiva, né? É tanto que a gente fez um livro, Marcelo, que chama-se Síndico de Sucesso. E a ideia do livro é contar um pouco da nossa experiência com quem a gente aprende também, com outros síndicos, né? Uhum. De tentar ajudar na profissionalização dessa carreira de síndico, que ainda tem uma visão muito negativa das pessoas. Ninguém quer ser síndico, acha que o síndico é o chato do prédio, mas o síndico ele é o gestor de uma grande empresa, como é o Five aqui, ou média ou pequena, e ele é uma pessoa eleita. E a palavra síndico, quando eu fui estudar a origem, é muito nobre. O síndico era a pessoa eleita pelas pessoas para cuidar do seu patrimônio, que é o que é até hoje. O síndico cuida do patrimônio das pessoas, da casa, que é o maior bem que ela tem, né? O desejo de todo brasileiro é ter a casa própria. E na hora que ele consegue conquistar o seu apartamento, quem vai cuidar dele é o síndico. Né? Ou do seu condomínio horizontal hoje em dia. E a gente vê que 90% dos mais de 600 mil condomínios no Brasil ainda são geridos por pessoas voluntárias que trabalham com muito afinco, mas como você disse, às vezes não tem o tempo necessário ou o conhecimento. E esse livro veio para ajudar essas pessoas, né, a ter um pouco mais da visão toda, desde o síndico, da gestão, da parte de condomínio, de gestão de contratos, tem lá o elevador, né, e a gente quer que distribuir esse conhecimento para o máximo de pessoas, puderem ajudar com a Atlas aí, vai ser muito bem-vindo. Sem dúvida nenhuma, pode deixar. Marcelo, falamos bastante do síndico aqui da parte, mas e a construção civil? Como é que está esse mercado dos novos elevadores? Ricardo, as nossas expectativas aqui, né, para 2025, para fechamento de 2025, são bastante positivas, né? O mercado imobiliário ele vem muito aquecido, né? Se nós olharmos os indicadores de 2024, nós tivemos crescimento aí expressivo, principalmente na linha de entrada, que é o Minha Casa Minha Vida. Tivemos crescimento aí de mais de 11%. E hoje é o que movimenta muito o segmento de entrada, né?
mesmo com a alta da taxa Selic, enfim, a gente sabe que é um segmento onde depende muito do crédito imobiliário, os números continuam muito bons e nossa expectativa é que mantenha aí uma estabilidade, né, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. Né? A notícia positiva, né? Nós estamos olhando com muito bons olhos a ampliação do programa aí da Minha Casa Minha Vida agora para a classe média, né, onde você vai poder financiar imóveis até R$500 mil e uma renda até R$12 mil. Então, isso, sem dúvida nenhuma, tem contribuído bastante para o mercado imobiliário nesse segmento. E do outro lado daí, Ricardo, em contrapartida também a gente vê números, né, bastante expressivos, um crescimento muito robusto nos empreendimentos de alto e altíssimo padrão. Aí esse é um segmento onde depende menos ali do crédito imobiliário, mas também crescendo, números de crescimento bastante expressivos em 2024 e novamente a gente prevê uma estabilidade aí para 2025, 2026. Isso fez, inclusive, com que nós fizéssemos investimentos, né, nesse ano na nossa gama de produtos e nós fizemos aí para o nosso produto de entrada, que é o Schindler 1000, nós fizemos várias otimizações para atender um pouco mais as exigências desse segmento, tornar o produto aí mais atrativo, mais competitivo, enfim. E fizemos o lançamento esse ano do Schindler 6000. E aí é um elevador, né, já com um nível de sofisticação, já para atender esses empreendimentos aí de alto e altíssimo padrão. E você tocando aqui em Santa Catarina, nós estamos falando da Dubai brasileira. Imagina aqueles arranha-céus maravilhosos lá, alguns deles devem estar com você também. Sem dúvida nenhuma. Aí a gente fala de produtos aí como o Schindler 5000, o Schindler 6000 e até o Schindler 7000. Né? Vai depender muito da faixa de velocidade, da quantidade de pavimentos, enfim, e também do que o cliente está buscando em termos de cabina, de materiais, enfim, né? Mas uma gama enorme que a gente pode oferecer de produtos aí para atender as exigências desse público, né, que são bastante elevadas. Eu vejo que elevadores vão muito bem. Eu estive em Dubai, no prédio mais alto do mundo, 828 metros, e o destaque é o elevador que permitiu essa tecnologia avançada, né? E o conforto, o silêncio, a velocidade, né? Uma maravilha. Então, tenho certeza que o futuro da indústria está em boas mãos. E com relação, eu deixo alguns recados aqui, depois passar para você a palavra para você poder concluir. Então, nós temos a coluna Metro Quadrado, que é nas terças-feiras, às 16 horas, ao vivo na rádio. Tem o podcast Metro Quadrado, que pessoas como está aqui o Marcelo hoje, entrevistadas, que está no YouTube e no Spotify da CBN Curitiba. E Marcelo, deixa o teu recado final aqui para o nosso ouvinte, para o nosso seguidor, de como que você está vendo a parte de elevadores, da Atlas, da tua vida, algum recado bacana para o nosso pessoal. Primeiro, Ricardo, novamente agradecer a oportunidade de estar contigo aqui, estar com todos os ouvintes aí da CBN. Um prazer estar aqui falar sobre o que eu amo, né, que é sobre elevadores, poder falar um pouquinho sobre a companhia também, toda a nossa estrutura, trazer isso para todos aí os ouvintes aí para nos, né, que acabam nos conhecendo melhor. Muitos tem, no elevador, acabam utilizando o elevador diariamente, mas muitas vezes acabam não prestando muita atenção na marca do elevador, qual é a empresa mantenedora, enfim. Né? Então, muito obrigado novamente aí pela oportunidade. Obrigado a você, você é uma simpatia, Marcelo, uma pessoa deve ser muito capaz pelo cargo que você ocupa, cuidando de 2 estados importantíssimos da nação aqui e que demanda muito. Curitiba, Paraná e Santa Catarina são pessoas que têm uma origem que busca muito criteriosa em muita coisa. Então, para tocar elevadores, que é um sistema de suprema necessidade, né? Primeira necessidade, não é brincadeira. Então, a empresa está de parabéns, você, vou deixar um grande abraço para o Flávio, para a Ângela, toda a equipe de vocês, que eu tenho grande admiração, e é um prazer estar fazendo essa parceria. A Cíntia, que agora cuida de clientes no Brasil inteiro, ela me ligou para agradecer nosso bate-papo lá, talvez eu consiga estender isso para outros lugares. Então, muito obrigado, e a gente volta fica aberto aqui o microfone para você voltar quando você quiser. Muito obrigado novamente aí, Ricardo. Um abraço. E a você, nosso ouvinte e seguidor, lembre-se sempre, tudo passa, mas os imóveis ficam. Um forte abraço, Ricardo Reis, para a CBN. CBN, a rádio que toca notícia.